Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu tô com o olho aqui, cara, de começo, negócio no olho aqui. Vai de novo então, vai. Vai lá. Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um O Glória Podcast. Mais uma vez aqui com meu amigo João Pedro. Fala, pessoal, tudo bem? E aí? Tá feliz hoje, João sempre, Pedro? Sempre. João Pedro. João Pedro. Estranho, né? Ninja, dá um salve aí, Ninja. Boa noite. Estamos aqui hoje, mais uma vez, felizes Sim. por poder compartilhar das coisas de Deus. Fala um pouquinho dos nossos patrocinadores, João. Você que é o marketing do A nosso melhor podcast. e única, a melhor patrocinador que nós temos, quem é? A Inova Inova Cartões. Cartões, óbvio. Tudo você precisa em gráfico, adesivo, panfleto, banner, tags, adesivos, cartão de visita, cartão de fidelidade, adesivo de geladeira, tudo nós faz. De carro. De carro, tudo você imaginar, pra pôr em armário, pra pôr Na no porta, vidro, na tudo porta, que você no precisar a gente teto. faz. E a gente não pode esquecer também da Pizzaria Beleze, Sim. a melhor pizza da cidade, a pizza com todos os produtos de qualidade. E você que já comeu em qualquer outra pizzaria, já comeu na do Armando, você sabe que a pizzaria do Armando é diferenciada. Então vai lá na Pizzaria Beleze, pede uma pizza, agrada a sua esposa aí, que vai ser bênção, meu Jesus. Também não podemos esquecer de quem? RR Informática, tudo em equipamentos eletrônicos para computador, hardware, programa, HD, tudo precisar, manutenção, formatação. RR, ele que cuida das nossas máquinas aqui, nossas máquinas, tem uma. Ó. Tem três. Hã? Tem três, Tem três. contando a do trabalho. Contando no trabalho são 3. Então você quer lá um preço bacana para atualizar seu computador, um SSD, memória, RR Informática, tudo. Também não podemos esquecer da Edith Cabeleireira, nossa irmã aqui da Igreja Quadrangular também. Sim. Edith, que tem mais de 30 anos aí de experiência. Você aí, mulher que quer ficar bonita, você que quer fazer uma surpresa aí pro seu marido, vai lá na Edith Cabeleireira, ela é muito boa. Sim. Dizem, né? Porque É, eu sou... Então vai lá, gente, que ela é uma bênção. É uma bênção. Ela também trabalha com manicure, pedicure e faz depilação, né? Então vai lá que vai ser bênção. E não podemos esquecer de quem? Quem? Despachante Domiciano. É isso aí. Domiciano, do nosso querido pastor Maurício Toledo, do Paulo Toledo também. Homens de Deus, homens cheios da presença de Deus. E tudo que eu preciso pro meu carro eu vou lá, porque eles nos ajudam realmente. Sim. Então você que trabalha muito, você que não tem tempo, você que precisa fazer a documentação do seu carro, fazer seguro, pagar o IPVA agora. Cara, eu fui lá, olha o que eles estão fazendo, que benção. Fui lá para pagar o IPVA, não sei se você tá sabendo, mas dividiram em 5 vezes o IPVA esse ano. Louco. E em vez de você pegar e ficar se preocupando de ir no banco, você vai lá, eles pagam o IPVA pra você e você paga por Pix pra eles. Oi? Acabou o problema. Então, Louco. não tem negócio melhor. Vai lá na Domiciano, despachante Domiciano, que vai ser bênção. Beleza, Benção. gente? Acho que é só isso, né? Só. Por enquanto. Por enquanto só. Nós queremos também falar da Isso. Pepsi. Não tá patrocinando, mas é muito bom. Gente do céu, Pepsi Black, toma isso aqui. Isso Legal. aqui vai acabar com a sua vida. Tá Do bem, lado bom, bom, é. você não vai tomar mais coca que tem açúcar. E hoje nós estamos com quem aqui, João? Com quem ela? Ô, não deu tapinha no seu ombro hoje. Deus é fiel. Que Deus é fiel. benção. Deus é fiel. Viu, nós estamos com quem hoje aqui, João? Eu queria que você falasse. Eu? Nossa, agora você Apresenta pegou. ela pra Certo é nós. você, né? Você conhece há mais tempo, Quero ué. saber. Ué. Gente. Ela que é professora de canto, teclado, mãe, Teclado. pastora, teclado. Mãe do Rafaelzinho, Menino Rafaelzinho. mulher do Matinhos. Olha aí, tudo indo. Do Matinhos. Machinho. Mulher do Matinhos. Cantora. Ela que tem... Compositora. Quantos CDs? Eu não sei, acho que 2 ou 3 CDs gravados. Um Grammy. Ela que é uma benção aqui na nossa igreja. Ó, que benção. Então nós estamos aqui hoje com a Rafaela Bernardes. Seja Bernardes. muito bem-vinda aqui, Rafaela. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Fazia já um tempinho que a gente estava combinando e hoje deu certo. Graças a Deus, a gente está feliz de receber você aqui. A Rafaela que... o João conhece ela de agora, mas eu conheço a Rafaela desde quando eu era criancinha. E eu brinco com ela que desde quando ela era legal, eu conheço ela. É só. Não, mas a Rafaela é bênção e a gente queria saber um pouquinho de você, como que tá a sua vida. Começa falando como que tá a sua vida agora, como que tá os projetos, e depois a gente vai querer saber como que foi o começo da sua vida, a conversão e tudo mais, fica à vontade. Então, no momento, né, tenho trabalhado com as aulas de canto, nós temos o RB Studio, né? Ali é um estúdio de gravação, onde eu dou aula de canto, aula de teclado, também trabalho em escolas com crianças, dou aula desde os 2 aninhos de idade até nas escolas até 11 anos de idade, então sempre voltado para a área da música.
aulas de canto, música em sala de aula. Também trabalho no Projeto Guri, que é um projeto totalmente assim, voltado para música. Que eu fiz quando eu era criança. É um projeto muito bom, já tô lá, vai fazer 12 anos já, tô nesse projeto. Então é isso. Acho que você dava aula quando eu... Não, você começou a dar aula logo depois que eu saí, né? É em Santa Cruz. Ah, tá. Não, mas eu falo assim, o Matinhos já dava aula quando eu tava... O Matinhos... O Matinhos dava já. aula de violão já na época. Tô ficando velho, cara. E sobre a questão, eu queria saber um pouquinho da sua vida, da sua infância. Sabe, eu queria saber, porque eu sei que você, quem te conhece, sabe que você sempre foi uma menina cheia de sonhos. E eu queria que você falasse um pouquinho dos seus sonhos, falasse um pouquinho do que já se realizou, do que ainda Deus tem pra realizar. Fala aí pra gente. Bom, eu sempre fui assim mesmo, né? Bem sonhadora e sonhava, né? Aí a música já tá na minha vida desde criança. Quando eu tinha, assim, por volta de uns 10 anos de idade, aí que eu comecei a me interessar mesmo. Até então eu já participava dos grupos de dança, mas ainda nada assim, né, que tinha despertado muito em mim. Aí quando eu tinha uns 10 anos de idade, aí eu comecei a fazer aulas de canto, e aí despertei essa vontade mesmo de cantar. E aí foi seguindo mesmo, né? E aí com 12 anos eu entrei no Ministério de Louvor da igreja, e sempre fui me aperfeiçoando, sempre gostei de estudar, sempre quis fazer aulas, né? Depois comecei a fazer aulas de violão, depois passei para o teclado. Então sempre gostei de correr atrás, assim, para aprender mais, né? Até hoje, né? Continuo estudando sempre. Então desde criança foi assim, quando eu, né, percebi que tinha esse interesse pela música, já que eu falei para minha mãe que queria fazer aulas de canto, e assim foi. Ninguém cantava na sua família? Não, a minha irmã, ela era da igreja também. Então ela fazia aula de violão, ela chegou a fazer aula de canto também no conservatório, em Santa Cruz. Então acho que também ajudou a despertar um pouco em mim também. Sim. Aí ela cantava com os playback em casa, eu pegava os playback dela e ia cantando. Então isso ajudou a despertar em mim também. Aí ela parou, aí eu continuei. Mas já vinha como um dom ou você realmente aprendeu a cantar fazendo aula? Então, olha, assim, eu sempre fui afinadinha. Eu lembro que eu cantava na escola, todo mundo fala, ela é afinadinha. Mas nada demais, como assim a gente vê, né? Que tem já criança que já canta absurdamente. Então, comigo não foi assim. Por isso que eu insisto muito em fazer aula. Eu incentivo muito as pessoas a estudar, porque comigo foi assim. Lógico que eu era muito nova, né? Eu comecei a fazer aula com 10 anos, mas não era nada assim, aquele talento, não. Foi muita perseverança mesmo, né? Então, eu vi que eu fui evoluindo conforme eu fui estudando. Então, eu sempre estudei, sempre fiz aula, faço cursos, e eu vou percebendo essa evolução. Então, eu acredito muito nisso. Tem pessoa que já nasce com aquele talento, mas também se aperfeiçoa, né? A gente vê esses cantores que cada ano eles vão estudando, vão ficando melhores. Mas também tem aqueles que são afinados e com a técnica, né, podem, né, se tornarem grandes cantores. Então eu vejo que comigo foi assim. Eu era afinadinha, gostava de cantar, mas eu fui estudando, né, me aperfeiçoando, né? Eu falar pra você, eu fiz pouco tempo de aula de canto, assim, desde criança eu já... Só que, tipo assim, eu peco muito nessa questão, porque eu não faço aula, não vou atrás. E podia melhorar, né? Então, porque assim, você já tem talento, você já canta bem, já toca bem. Aí imagina se a gente continuar estudando, se aperfeiçoando, né? É verdade. Até hoje em dia eu me cobro muito, porque hoje em dia eu já não tenho o tempo que eu tinha, né? Antes de casar eu passava o dia inteiro estudando, cantando. Hoje em dia já é tudo mais rápido, né? Quero aprender uma música, já pega a música, aprendo rapidinho, já não tem mais aquele tempo que eu tinha, né? Hoje em dia eu falo que eu aprendo mais dando aula. Então eu vou dando aula e vou ali aquecendo a minha voz. Então eu aqueço a voz todo dia eu faço exercício, mas é dando aula. O problema de não fazer aula é que agora, graças a Deus, melhorou, mas teve uma época que a minha voz, você lembra? Cara, eu cantava 2 músicas já. Sumi. Nossa, tava horrível. Daí foi passando o tempo, eu não sei se foi treinando, é porque foi quando eu comecei a cantar na igreja, acho, sabe? E eu sempre cantei muito agudo e eu, nossa, subia lá em cima sem técnica nenhuma, sem nada. Aí depois foi passando o tempo, acho que não sei se eu fui aprendendo. Que a gente vai dominando a nossa voz, né? A voz, conforme você vai cantando, você vai aprendendo a dominar ela. É lógico que se você fizer um aquecimento antes de cantar, você vai ver a diferença que faz. Então, pega esse hábito aí, Rômulo. Fazer um aquecimento básico, que eu falo para meus alunos, faz básico, né? Ali uma vibração de lábios, do agudo pro grave, grave pro agudo, já dá uma diferença muito grande na voz. E você sempre teve vontade de ser professora ou você começou assim, tipo assim, lógico que quando você tinha 10 anos, não. Mas aí, tipo,
É porque geralmente, ó, você pegou a idade dos 10, foi fazendo. Quando você chega ali nos 17, nos 18, nos 16, você começa, e agora? Será que eu vou trabalhar com alguma coisa? Será que eu vou ser isso? Será que eu vou ser aquilo? Onde que surgiu? Não, vou ser professora de música. E que você fez um curso, alguma especialização? Então, assim, eu sempre tive muito de ensinar. Então eu lembro que com uns 13 anos eu comecei já a ensinar na igreja. Ensinava coralzinho, pegava as crianças, gostava de ensinar as crianças na dança. Então sempre gostei de ensinar. Então foi uma coisa muito natural. Aí quando eu comecei a fazer aula de canto mesmo, fui pro conservatório fazer, começaram as pessoas a vir atrás de mim, querendo fazer aula. Eu falava, não, mas eu não dou aula. Não, você dá aula pra mim. Então foi assim, não foi eu que escolhi. Eu falei, gente, eu tô dando aula, né? Comecei a divulgar. Não, as pessoas começaram a vir e eu comecei a dar aula na minha casa. Isso eu tinha 17 anos, comecei a dar aula na minha casa. Então foi natural. Eu até falava assim, vou fazer faculdade de biologia. Mas quando você fala uma coisa, você sabe que não vai ser, né? Só só falava por falar, mas foi muito natural, eu falo. E aí você fez algum curso porque você dá aula na ETEL, né? Dou aula em escolas, assim, então, de porque, ensino. Tipo, pra você dar... tem que ter faculdade. Eu falo assim, porque eu dei aula em projetos, assim, que seria... Quando tem aula, a escola integral, assim, aí você vai lá e dá aula pras crianças. Só que não era um professor, era um projeto. É um projeto, né? Agora, pra dar aula na escola, o que você precisou fazer? Você teve que se... Então, quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer faculdade de música mesmo. Só que aqui na nossa região não tinha, né? Só tinha pra Bauru, até longe. Até hoje tem, mas à distância só. E a gente não tinha condições na época, né? De eu ir embora, fazer faculdade. Então eu entrei no curso técnico em música, da ETEC de Ourinhos. Aí foi 1 ano e meio. Toda noite eu ia pra lá, pra Ourinhos. Então esse curso foi muito bom pra mim. Ali já me deu uma bagagem muito grande. Então é curso de nível técnico. Então, assim, não poderia ainda dar aula em escolas. Então, quando eu terminei o curso técnico, mesmo assim eu já estava dando aula no Projeto Guri, já estava dando aula em escolas de música, mas aí eu entrei na faculdade de artes, aí à distância. Tinha artes e tinha música, então eu poderia ter feito música. Só que daí eu pensei, como eu sou professora e dou aula em escolas também, acho que artes seria mais interessante para mim, porque artes você pode dar aula tanto de artes, como você pode dar aula de música, né? Então abrange mais. Na época ainda tava aquela lei que era obrigatório aula de música nas escolas. Eu falei, mas essa lei, né, daqui a pouco tiram fora. E tirou mesmo, né? Hoje em dia, são pouquíssimas escolas que estão com aula de música. Então, eu escolhi fazer artes. Daí, eu fiz a distância, mais para ter o diploma mesmo, né? Mas você dá aula de artes também? Já deu? Não? Já dei. Já dei aula de artes também. Mas sempre voltado pra música, né? Acabo sempre puxando pro lado da música, né? Mas a aula de artes, no caso, você pode dar, tipo, a qualquer série? Posso dar ensino médio, pro estado. Você deu aula pra ensino médio? Não, nunca dei. Nossa, cara. Deve ser tenso, né? Fala sério. Eu nunca tive interesse, não. É difícil. É mais pra criança. E a questão é, tipo assim, porque cantar, agora não. Talvez os meninos aqui, o João que é mais novo, talvez nem pegou essa época, ele chegou agora na igreja. Mas a gente pegou a época que o sonho de todo mundo era estar no louvor. Todo mundo queria estar no louvor. Mas eu não sei tocar. Não sei tocar, vou bater o batuque lá e vou entrar no louvor. Hoje em dia a gente vê que isso já não é mais tanto, né? Eu lembro na época da minha irmã, que nosso sonho dela era estar no louvor. E tinha muitas pessoas ali que queriam estar no louvor. E elas choravam, nossa. Então, pra mim, parecia tão distante, né? Eu falava, nossa, se a minha irmã não entra, imagina eu. Então, era um sonho muito distante pra mim, estar no louvor, né? Porque era aquela coisa, nossa, de outro mundo. Né? Até quando eu entrei, eu nem acreditava, né? Que eu tinha entrado no louvor. Eu tinha 12 anos. Era difícil, eu entrei com 12 anos aí. Só que, tipo, até tava dando risada aqui que eu entrei no louvor com 12 anos, mas E eu entrei sendo baterista, né? Tocava bateria, lá na segunda igreja e tal, tocava, batizei lá tal, tocava, e depois eu peguei, tive um tempo que eu vaguei por cima, voltei pra igreja depois, graças a Deus, e voltei pra cá, daqui. Daí eu voltei pra cá, passei por umas outras igrejas e tal, mas voltei pra cá. E nesse meio tempo eu aprendi a tocar baixo, aprendi a tocar violão, mas tipo, sabe? Mas não cantava, né? E não cantava. E aprendi a tocar violão e tal. Beleza, aí cheguei aqui na igreja e tal. Aí sabe quando vai faltando? O cara do violão saiu. O Rômulo toca. Rapaz, mas eu brigava. Falei, nossa, eu lembro que ela era líder de louvor, eu acho. É isso, né? Ela era líder de louvor, eu brigava porque eu não queria cantar. Porque o meu negócio era. Meu ministério era bateria. Mas quem sabia que sabia cantar?
Não, porque eu cantei uma vez, né? Uma, duas Eu já vezes. tinha visto ele cantando, né? Na verdade foi assim, eu cantei umas 2 vezes e daí tipo, ah não, ele canta bem, legal. Daí tipo, ah não, Romulo, você tem que cantar e tocar violão, né? E eu, nossa, eu falei, não, mas meu ministério é bateria, né? Eu falava, ministério, meu ministério é falava bateria. bravo. Não, o ministério é bateria. Vocês estão acabando com o meu ministério. Eu achava, eu tinha certeza, não, meu ministério é bateria. E daí você vê como é que Deus faz, cara, tipo, do nada, hoje em dia eu não toco mais bateria na igreja. Ainda bem. Hoje em dia ministro louvor, tudo. E ela ajudou, ela tava ali. Ela me deu uma Bíblia quando ela era de jovens. Aí era legal, vamos. Não, sem brincadeira, eu conversava bastante com a Rafaela. E ela, na época que eu era mais molecão, assim, ela ajudou bastante, falava bastante coisa. Mas enfim, sobre a questão, então, que eu tava falando, né? Sempre todo mundo que sonhou e tal. Só que existe, eu e você sabemos que existe diferença entre simplesmente tocar no louvor e virar um ministro de adoração, né? E quando que você entende que, primeiro, que você se converteu, mas sou da igreja desde criança e tal, mas, pô, será que tem algum momento em si? Quando que você entende que você reconheceu, não, rapaz, isso aqui é a graça de Deus, é assim que funciona, é assado que funciona? Quando que algo mudou, virou uma chave dentro de você? Então, eu nasci na igreja, né? Desde que eu me entendo por gente, eu já vinha pra igreja pequenininha aqui, era eu, meu irmão, uma turma, tudo correndo, brincando aqui. Aí eu lembro assim certinho, uma noite, eu tava dormindo na cama com a minha mãe, e aí o Espírito Santo me incomodou a noite inteira. Isso eu tinha 11 anos, tinha 11 anos. Eu tava meio afastada da igreja nessa época. Com 11 anos? Não, você não tem noção. Oxi. A gente se afastava. 11 É anos. verdade, porque as pessoas não têm noção de como era antigamente. Mas 11, 12 anos, nós foi a era época que eu crente, comecei, cara. mas foi a época que eu comecei a adolescência, né? Mas eu falo assim, a gente era crente de verdade, de chorar no culto, de entender, sabe? Eu me batizei com 10 anos, né? Então, Olha só. eu me batizei com 10, eu já conhecia, né, a palavra de Deus. Mas tem aquele tchan, né? Tem. Então, eu cresci na igreja, escola bíblica foi muito importante na minha vida. Então, eu lembro, assim, de todas as aulas, assim, como foi importante na minha vida. Então, eu conhecia muita palavra. Eu lembro, assim, eu pregando para minhas amigas na calçada de casa, sabe? Então, a escola bíblica foi muito importante na minha vida. Por isso que eu valorizo muito a escola bíblica, né? Nessa fase de criança. Aí, quando eu tinha 11 anos, eu dei uma afastada da igreja. Porque naquela época eu fiquei adolescente, já não tava mais com vontade de vir na igreja, só querendo ir pra praça. E aí, uma noite, eu tava dormindo com a minha mãe e o Espírito Santo me incomodou a noite inteira. Que era pra eu começar a voltar a fazer aulas de canto e entrar no louvor. E aí, no outro dia, eu acordei e falei, mãe, eu quero fazer aula de canto. Aí, minha mãe foi, conversou com a Laís, que na época era aqui do louvor, dava aula. E aí, eu voltei a fazer aula. E aí, nesse dia em diante, sabe, despertou aquele primeiro amor em mim. E aí, eu fiquei firme. Aí, foi um ano orando, pedindo a Deus pra entrar no louvor. E eles não deixavam, que era muito nova. E eu chorava. E eu lembro que eu orava toda noite pra Deus que eu queria entrar no louvor. Então, acho que foi bem aí mesmo que eu tive um encontro mesmo com Deus. Foi o chamado mesmo, né? Nessa época, questão da Bíblia, questão de aprendizagem, você falou da escola bíblica e tal, mas aí nessa época que você começou a ter uma noção mesmo de Bíblia, assim, ou mais pra frente? Você acha que nessa época Eu acredito que já nessa época já. A escola bíblica era muito forte aqui na igreja. Tinha salas de criança que eu participei, eu lembro que a Vilma dava Eu ia falar, aula. mano, eu tô velho. A Vilma dava... tinha um áudio que ela colocava, então foram coisas assim muito impactantes na minha vida, Tinha aqueles sabe? bagulho de... Não era no caixão, mas passa a caixinha, aí você olha dentro da caixinha o que você vê, né? Uns negócios assim. Sabe, era bem dinâmico, era legal. E depois eu vim pro escola de adolescentes, que era aqui em cima. Acho que foi essa que eu participei. Então, acho que aí eu já conhecia bem a Bíblia já. Tinha uns livrinhos. É bem assim. Inclusive, a gente sente falta, né? De fazer uma escola bíblica pra jovens. Né? Sim. Quem sabe pode surgir algo. Do jeito que era mesmo. E nessa época, você começou a escrever os seus louvores? Como que foi a questão? Porque você já falou pra mim que você tem um monte de louvor escrito, né? Tenho. Então, acho que foi por volta aí dos 13 anos, eu compus a primeira música. Qual que é? Que é a Mais Que Palavras. Primeira música. Primeira com 13 anos, já ouviu? É a título do primeiro CD. Esse CD dela, eu falo pra ela que, tipo assim, vendeu bem. Eu nem sei quantos CD você vendeu. Você deve ter uma noção, mais ou menos. A gente vendeu cerca de quase 2.000 cópias. Né? Então,
Mas tipo assim, mano, 2.000, a região praticamente inteira conhece essas músicas desse CD. Conheço. Mas eu falo, cara, que ela... Não, Deus sabe de todas as coisas, mas se ela tivesse feito esse CD na época do Diante do Trono, na época da Aline Barros lá atrás, mano, tinha estourado, velho. Porque não tem uma música ruim no CD, cara. Isso é verdade. Bom. Eu tinha o CD em casa lá, eu ouvia direto. Realmente é. E com 13 anos, escreveu uma 13 música. anos, eu escrevia Mais Que Palavras e Deus já colocou no meu coração que seria o título do meu CD. Então, sempre eu já sabia, vai ser Mais Que Palavras. E veio direto várias músicas. Como que foi a questão da... isso é importante falar. Sobre as composições. Porque com 13 anos você não tinha técnica pra compor. Não, nem sabia tocar. Então, Tocava assim, mais ou menos. como que foi a composição? Então, eu assim? compus ela bem só cantado mesmo. Eu tinha um caderno lá que eu escrevia as letras e era só cantado. Não tinha nada assim, não tocava. Aí eu compus ela, depois fui compondo outras. Mas você sentou pra compor essa música? Essa eu sentei pra compor. Sentei. Falou, não, vou escrever uma música. E Como que ela começa mesmo? Esqueci. Mais que palavras, mais que uma canção. Essa música é... Fala pra você. É linda. Eu consigo achar. Não, é verdade, cara. Marcou, velho. Cantou no Retiro, cantou em vários lugares. Cantei E muito tipo, tempo. do nada você sentou e você tava pensando em alguma coisa diferente? Ou tipo, da onde que Acho que era o veio? desejo do meu coração, né? Era tudo que eu vivia, né? Cada música minha é uma história da minha vida, né? É algo que eu vivi, cada uma. O CD Mais Que Palavras. Aí agora essas músicas agora desse novo projeto nosso, que agora a gente só lança na internet, né? Não tem Virou mais single, CDs. né? E é tudo uma fase da minha vida. Você sabe, cada música vai ter uma história. Essa daí você foi a Mais Que Palavras, do primeiro CD foi Mais Que Palavras. Então, Fé. aí a Mais Que Palavras eu compus ela, mas não sabia tocar nada. Aí, passou um tempinho, né? Eu conheci o Matinhos. Olha como é que Deus é, cara. Você Deus vê. deu a música com o Matinhos e ia colocar a cifra depois. Aí eu conheci o Matinhos e eu tocava violão, assim, aprendi a tocar aqui na igreja, mas bem simples, assim, era só o acorde, não ensinava batida, nada. Então, eu não sabia direito. Aí o Matinhos começou a me dar aula de violão. E aí eu comecei a aprender mais certinho, tudo, né? E aí eu coloquei a cifra na música Mais Que Palavras. Eu mesma coloquei. Você que colocou? Aí eu coloquei. Básico, né? O basiquinho. Sim. E aí um dia eu peguei e cantei pra ele. Logo no início do namoro eu cantei pra ele. Aí ele falou, nossa, música bonita, você que fez? Daí eu falei, foi eu que fiz. Aí ele ficou, nossa, não acredito. E aí aquele sonho começou a crescer no nosso coração. Que daí eu vi que a minha música era boa, porque eu nunca tinha cantado pra ninguém. E se você cantasse pra alguém, a pessoa nem ia dar bola, né? Sim. Só que como o Matinhos entendia de música, né? E o Matinhos já tava há muito tempo já tocando, já... E ele gostou da música, então aquilo me animou. E aí eu comecei a compor mais. Daí você... Mas peraí, vamos lá. O CD, Mais Que Palavras, ele teve quantas músicas? 10 músicas. 10 músicas. Então essas 10 músicas, você já tinha composto ela quando criança, todas? Foi tipo... Foi aos anos, desde os 13. Sim, mas quando você gravou o seu CD, você não gravou nenhuma, você não compôs pra gravar. Ah, teve também. Teve também? Teve também. Qual? Ó, a Por Amor a Ti, eu lembro que foi ali no processo. É que assim, a gente gravou 5 músicas primeiro. Gravou 5 músicas que já eram as músicas mais antigas que eu já tinha. Mais Você tem o seu site ainda lá? Não tem. Não tem? Mas tem no YouTube. Meu canal do YouTube, Rafaela Bernardes. Depois você coloca na descrição lá o canal. Tem todas lá. Todas as músicas do CD Mais Que Palavras estão lá. Então foi 5 primeiro. As 5 primeiras músicas. Foi as músicas mais antigas que eu já tinha. Aí a gente gravou essas 5. Quais são as 5? É porque eu sou interessado, porque eu lembro do CD. Ó, vou ver se eu lembro. Foi a Mais Que Palavras. Acho que a Amiga também entrou nessas primeiras. A Fé também acredito que entrou. O que mais? A Entrega. Do Abraão lá? Não, aquela Te entrego os meus Ah, sim. A do Abraão deve ter sido mais velha. A né? da Abraão entrou depois. E aí depois as que entrou foi a Por Amor a Ti, que eu lembro que compus já nesse final. A Geração Eleita também. Foi já da segunda A parte. outra agitada também, né? Aí Eu Vou. Eu Vou. Ela copiou a música Eu Vou. É. Ela fez primeiro. Ela fez primeiro. Nossa, ela tem uma música pra cachorra dela, Capaz. que morreu. Tá no Cantei, CD também? como é que é a música? Tá no CD? Me, Lady. É isso Ah, mesmo? eu não lembro da música ainda.
Não, e depois Milady. ele teve uma cachorra com nome, Milady. Com o nome Milady. Olha só. Verdade, eu copiei ela. Copiei nessa- o Frágil na cara dele. Mas tá registrado as músicas certinho. Não, então, daí tipo, você compôs essas 5 primeiras, devia ter algumas também, né? E daí quando você foi gravar, como que foi? Tipo assim, cara, porque é difícil, hein? Eu não sei quanto você gastou na época, mas Gastei bastante. hoje em dia é mais fácil, porque você pode gravar uma música só, né? De repente a música estoura e você tem o dinheiro pra você gravar as outras, mas na época... Não, então, assim, eu tava fazendo técnico em música, né? E a minha cabeça era só o CD. Nossa, era um sonho meu, né? Então, tudo que eu tinha, todo o dinheiro, a gente começou a vender roupa também. Então, a gente ia pra São Paulo, comprava roupa, já aproveitava, já gravava o que tinha que gravar, e vinha pro Bernardino e vendia roupa. Então, era tudo voltado pra isso. Minha mãe, né, tinha uma casa, ela vendeu, dividiu entre os irmãos, deu minha parte. Peguei dinheiro do Banco do Povo. A parte da casa você usou pra gravar Usei você. pra gravar. O Banco do Povo também fiz acho que 2 vezes também, empréstimo. Então não foi fácil, foi bem trabalhoso, mas eu creio que tudo valeu a pena. E quando você gravou, daí o processo de gravação? Porque eu lembro que era em São Paulo que você Era gravava. em São Paulo, foi no difícil, Estúdio como Tonelada, em São Bernardo do Campo. Então a minha irmã morava em São Bernardo. Aí, assim, eu vejo que tudo Deus preparou, porque eu não conhecia nada. Eu fiquei pesquisando pela internet, estúdio de gravação, estúdio, ficava pesquisando. E aí eu vi esse estúdio. Aí o produtor do CD é o Rodrigo Soeiro. Não sei se vocês conhecem o Rodrigo Soeiro. Eu lembro que foi... Não, eu lembro um cara que gravou lá também, que foi no Retiro, só. Mas o Rodrigo Soeiro tem quantos anos, esse Rodrigo Soeiro aí? Quantos anos? É. Eu conheço um Rodrigo, é cantor, tem um cantor. Ele é chama- pastor da igreja DAI, sabe? Acho que é ele mesmo. Bom, o pai dele. Bom, não sei se o pai dele teve AVC. Isso, o pai dele Como tem a música que faleceu. cantou com o Belk Vilar lá. Isso. É uma música, não sei. Ele que fez a versão de Creio que Tu És a Cura. Então eu vi ele lá e aí eu me identifiquei muito com ele. Falei, nossa, é aqui que eu vou gravar. Só que era um dos estúdios mais caros. Tinha outro muito mais barato. Só que era um dos mais caros. E o Matinhos falava, não, a gente tem que fazer o melhor. Por mim, eu ia no mais barato. Falava, não, aqui tá bom. E o Matinhos, não, se é pra fazer, vamos fazer o melhor, né? Então, por isso que a gente demorou 1 ano de gravação. Porque a gente fez 5 músicas, pagou tudo, depois gravou as outras 5. Então... Nossa! Então foi 1 E a ano. ansiedade? Foi fácil. Eu lembro que uma vez eu fui na casa dela, ela mostrou as músicas já são eleitas, as músicas que estavam prontas, assim, antes de lançar. Daí, no caso, você gravou 5, e depois você teve que voltar. Mas você ia lá e gravava uma e voltava, você foi lá e gravou tudo já? Eu mandava pra ele as guias, né, gravadas. Acho que a gente gravava no computador, assim, só a guia com violão, mandava pra ele. Aí ele produzia lá com um teclado, só mandava pra mim. Aí eu ouvia. Aí mandava. Aí no dia de gravação de instrumentos, eu lembro Tudo que a gente- isso em... Que ano que era, mais ou menos? há 11 anos atrás. WhatsApp? Não, é Instagram? Não, é Oxi. MSN? Era, acho que e-mail, né? Mandava por e-mail. E aí a gente passou um fim de semana lá pra gravar os instrumentos. Aí gravou baixo, bateria, o teclado já estava gravado e guitarras, né? Algumas guitarras o Matinhos colocou, algumas foi um outro guitarrista. Então foi um final de semana assim, só pra gravar os instrumentos, que ele queria que a gente estivesse junto, pra gente dando as ideias, falando tudo. E ele é um produtor, assim, que libera você ter suas ideias? Ou... É que na época, assim, eu era bem... Não tinha muita ideia, né? É lógico que, assim, eu falava, não, esse aqui não. Mas, assim, tudo foi muito, assim, Deus que preparou. Porque, assim, eu não tinha muita ideia. Então, eu não tinha muita noção, né? O que a bateria vai fazer. Então, hoje eu escuto CD e vejo que é tudo do meu jeito mesmo. Com a minha personalidade, né? Então, ele conseguiu captar bem isso. O cara é bom, né? Ele E é daí muito você bom. foi lá, gravou, daí gravou 5, depois de 1 ano você foi lá, gravou mais 5. Isso. E como que foi? Eu lembro que quando você lançou, ou não? Foi, né? Quando você lançou aqui na igreja, né? Eu lancei primeiro aqui e depois a gente fez um show de lançamento no Abreu. Teatro do No Abreu. Eu lembro também. E foi bem assim. E você não pensa em regravar essas músicas? Fazer uma releitura? Porque agora você tem o estúdio, né? Igual, por agora é mais exemplo, fácil. a Fé. Nossa. É. Sabe que, tipo, era interessante, eu penso assim, se você conseguisse trazer alguém pra gravar junto com você, né? Fazer um feat, Uma né? participação, né? Alguém que eu falo assim, que tenha já, porque que mostre a sua música. Lógico que Deus mostra, olha o que ele quer, né? Mas se a gente puder fazer, né? Manda mensagem pro Rodrigo Soeiro, né? Gravou essa, conhece ela de mim, Quem sabe? Deu de mim? Você que fez aqui. Deu de né? mim? É.
Então, a música Fé, que na época não tinha, assim, vídeos, né? Era mais o CD. Então, agora, como assim, tá muito mais fácil, né? De a gente gravar um vídeo. Até agora eu comecei a gravar das músicas, né? Porque hoje em dia, se você lançar uma música na internet sem vídeo, aí que eu sei bem o que é isso. Não vai ter divulgação, né? Então, aí, o ano passado, a gente comemorou 10 anos do CD Mais Que Palavras. Daí eu gravei o clipe da música Fé. Você gravou? Gravei. Tá lá na internet. Nossa, eu não vi, velho. Então eu gravei Mas você o clipe. gravou a mesma? É o áudio, aquele gravado lá. Só gravei o clipe mesmo. Pra comemorar os 10 anos. Mas como que é gravar esse clipe com áudio? Tem que ficar mexendo a boca? Você vai cantar em cima. É que todo clipe que você vai gravar, você dubla, né? Porque daí ele vai pegar o áudio... Eu perguntei isso pra ela. O áudio gravado não, no eu fico estúdio, imaginando, né? Não, mas você tem um retorno? Não, você leva uma caixinha de som, deixa ali a caixinha e vou cantando junto. Pra pegar a boca certinho, né? Tem que gravar em vários lugares, né? Aí a gente grava geralmente umas 4 vezes, cada vez num lugar. Aí depois ele junta, pega uma parte aqui, uma parte ali. Interessante, Da hora. E daí, tipo, depois do Mais Que Palavras, teve qual mais CD? Teve o... Então, aí a gente, né, lançou o Mais Que Palavras. E aí começou a gente até tava preparando pra lançar um outro CD. Eu fiz até o encarte do CD, ia se chamar Tempo da Promessa. Aí entrou essa era digital, né? Acabou esse negócio de CD. Então a gente falou, vamos estar lançando agora na internet, né? Então a gente começou a lançar. Lançou a Tempo da Promessa. Aí depois lançamos a Primavera também. Lançamos a Meu Pastor, que a gente gravou o clipe no estúdio. A Recomeçar. E a última, Aprendendo a Adorar. Então e já foi lançado essas. Rapaz, o que eu ia falar agora? Como é que é a última? A primeira que ia ser o nome do CD agora? Tempo da Promessa. Essa Tempo da Promessa, ela foi em questão do... Esse tempo, você falou que tudo você vive, você... Essa Tempo da Promessa, ela foi na questão de esperando o filho ou foi na questão ministerial? Ou então, os dois? a Tempo da Promessa, quando eu tava gravando o CD Mais Que Palavras, eu compus a Tempo da Promessa. Então eu gravei ela muitos anos atrás. Só que Deus já tinha colocado no meu coração, não vai ser pra esse CD. Ela vai ficar guardada aí, né? Ficou guardada quantos anos? 8 anos. Mas gravada já? Não. Ficou só na minha mente, só. E... Então ela já era uma música já bem antiga. Só que assim, quando eu gravei ela, eu tava grávida do meu primeiro filho, José Eduardo. Quando eu gravei ela no estúdio. Então o que eu tinha na minha mente? Ai, Deus preparou que era o tempo da promessa porque eu estava grávida do meu filho. Mas não imaginava, né? Que não era isso os planos de Deus. Fala um pouquinho sobre isso. Que essa música, ela iria me ajudar no processo depois da perda do José Eduardo. Então essa música, ela marcou muito a minha vida, porque foi um tempo muito difícil, né? A gente tinha tantos sonhos, planejou, a gente achava que aquele era o momento que Deus tinha, né? Tinha separado mesmo para dar a nossa promessa, né? Que era o nosso filho, do jeito que a gente tinha sonhado. E a gente sempre sonhou em ter um filho menino, então era tudo como Deus, como tinha, a gente tinha no coração. Mas não eram os planos de Deus, né? Então ali eu perdi o José Eduardo. E aí passei esse tempo aí esperando, né, pelo cumprimento da promessa de ter um filho. Sim. E aí essa música que me consolava, né, me ensina a esperar, me ensina a confiar mais em ti, né. E na hora certa Deus vai me abençoar. É como se você tivesse feito uma música pro que você ia passar. Porque eu ia passar e nem sabia ainda. Sobre a questão do processo de perda da criança, como que foi na época, que houve, sabe? Assim... eu tava de 5 meses e meio de gravidez. E aí eu entrei em trabalho de parto, eu nem sabia o que era, né? Que tava de 5 meses e meio, né? Muito novo ainda. Aí eu senti dores, corremos pro hospital e a gente quis ir pra Ourinhos. Falar, deve ser alguma dor, você deve estar com alguma cólica, né? Ninguém imaginava que ia estar ganhando nenê, né? Sim. E aí corremos pra Ourinhos, só que no caminho as dores foi aumentando. E minha mãe falou, ai, Rafaela, parece que você tá em trabalho de parto. Eu falei, não, mãe, como? Eu tô de 5 meses e meio. Aí cheguei no hospital da Unimed, a enfermeira, né, fez lá os exames e falou que eu tava ganhando realmente. Aí a médica chegou, a médica falou, assim, pegou na minha mão, sabe, falou pra Deus, que Deus abençoasse, tudo me transferiu pra Santa Casa. E aí eu cheguei na Santa Casa também, já tava assim, já pra ganhar, não tinha mais como segurar. E eu chorava, falava, não, mas ele não pode nascer agora, né, é muito novo. A pediatra veio conversar comigo. Falou, quantas semanas você tá? Eu falei, 24.
Ela falou, nossa, 24 você é muito novinho. Se eu tivesse de 24 e 3 dias, já era outra situação, né? É muito difícil, né? Mas já era outra situação. E aí ele nasceu, nem não chorou, né? Muito pequenininho. Foi direto pra UTI, a gente nem pôde ver. Aí no outro dia, de manhã, a gente foi lá, viu ele, bem pequenininho, tudo, tava entubado. E aí eu já sentia no coração, né? Que ele não ia ficar com a gente. A gente voltou na segunda visita, aí as máquinas já estavam apitando, já sentia que Deus ia levar ele. Aí voltei pro quarto, e aí eu fiz a oração pra Deus. Falei, Deus, se for pra levar ele, então leva já. Não deixa a gente ficar criando esperança, né? Ficar uma semana aqui no hospital, aquela correria, pra depois o senhor levar, né? E aí logo a pediatra veio e falou, né? Que ele tinha falecido. E aquilo pra mim, nossa, foi muito difícil, né? Era assim, eu falava, é o meu sonho que foi embora, né? Eu me sentia assim, como uma criança que ganhou um doce, a hora que você tava ali, levaram embora aquele doce. Então foi muito difícil, nossa, um processo muito difícil. Quem já passou por isso sabe como é que é, né? Você vai pro hospital, tem o bebê, mas não leva pra casa. E eu sou assim, uma pessoa muito ansiosa, né? Sempre sonhei em ter um filho, então quando eu descobri que tava grávida, eu já preparei o quarto, eu tava com o quarto pronto dele. Até o kit de berço já tava no berço, até o véu já tava. Roupinhas, tudo. O nome dele na porta, tudo pronto já. E aí, imagina, né? Aquele quarto, tudo pronto, lindo e fechado. Então foi muito difícil. E o Matos nisso aí? Aí o Matinhos é daquele jeito, né? Ele que sempre me apoiou, que esteve do meu lado. E ali naqueles momentos eu só queria ficar perto dele, né? Porque eu sentia que era a parte que eu tinha do José Eduardo, era ele, né? Então a gente se juntou mais, se uniu mais a partir disso. E aí já começamos a tentar, né, engravidar de novo. Só que eu já tinha problema para engravidar. Na primeira gravidez já tinha feito tratamento. Ah, vocês fizeram um tratamento, Fiz, mas foi tudo bem planejado. Na primeira gravidez já fiz, só que na primeira gravidez eu fiz o tratamento tranquilo, porque eu não tinha pressa para engravidar. Fiz, aí quando engravidei, né, aí não tinha aquela pressa. Agora, depois que eu perdi, não, a gente já queria no outro mês estar grávida. Eu ficava pesquisando, pessoas que engravidou no outro mês, sabe? E eu achava que comigo ia ser assim, mas não foi. Aí foi mais um processo. Aí fui no médico, eu tinha voltado todos os problemas que eu tinha de ovário policístico, né? Que impede a mulher de ovular naturalmente. E tomava remédio e nada. Aí a gente decidiu ir no médico especialista lá em Avaré. Começamos a ir pra Avaré, no médico especialista. Aí acho que foi quase um ano depois eu engravidei. Só que foi uma gravidez embrionária. Você engravida, dá o positivo, só que a gravidez não evolui. Aí, mais uma vez, né? Fiquei, nossa, frustrada de novo. Mas então, tipo, você ficou grávida, mas não deu nem um mês, nada? Não. Só lá no exame dá que você tá grávida, fiz o Tem ultrassom. Você teve... Aí você fica aquela alegria, contei pras pessoas, né? Aí você conta pra todo mundo e depois, né? Aí a hora que fui fazer o ultrassom, o médico já falou, olha, o saco gestacional já era pra ter desenvolvido mais, né? Aí eu já sabia que não tava desenvolvendo. Essa foi a segunda vez. Segunda vez. Aí falei, vamos continuar. E continuamos ali. Aí acho que foi mais 6 meses. E no meio de... Só pra gente... Porque tem alguns traumas, né? Que vão ficando, né? Sim. E que nem, por exemplo, o primeiro bebê tem... depois que nasce, a gente sabe que tem que fazer todo um processo. Não é simplesmente, nasceu, eu vou embora. Você tem que ir lá, tem que fazer a questão de funeral, tudo, né? E todas essas coisas, elas vão marcando o coração da gente. Eu não imagino, mas todo mundo da igreja inteira sentiu a dor, né? Sim. Então, tipo... E traumas? Tipo assim, em nenhum momento você pensou, falar, não, vou desistir porque não vai dar, talvez não é isso que Deus quer? Sim, já tinha pensado, sim, que não era pra mim, que eu ia ter que entrar pra adoção. Então, sempre tive no meu coração, sabe? Que um dia adotar. Até hoje eu ainda tenho isso no meu coração. Porque, assim, foi tão difícil, né? Pra gente ter. Então, do José Eduardo mesmo, você tava falando do funeral. O Matinhos foi no outro dia, fez o enterro dele, Você nem foi dele? Eu nem fui. Complicado, né? Foi e daí muita teve... coisa. A segunda era... Nem informou. Só que daí veio aquela frustração de novo, né? Se a gente tava tudo feliz, foi uma semana aí feliz e já de novo desabou, né? Tudo de novo. E aí começamos de novo aquele processo. Quando daí o médico falou assim, a gente queria fazer a fertilização.
Inseminação. Nesse meio tempo do primeiro bebê pro segundo, quanto tempo mais ou menos? Pro terceiro? Então já tinha passado 1 ano, foi a gravidez embrionária. Aí, até a gente conseguir engravidar do Rafael, foi 1 ano e meio, mais ou menos. Quase 1 ano e meio. Ainda pra gente de fora dava a impressão que era tipo, foi um atrás do outro, sabe? Não, para as pessoas parece que foi rápido, então. né? Aí, quando o médico falou que a gente queria fazer inseminação artificial, né? Aí ele falou, não, vamos tentar mais 1 mês. Aí tentou mais 1 mês, aí deu certo. Aí engravidei. Só que daí é aquela gravidez muito complicada, né? Fiz a cerclagem em Botucatu, que é a costura do colo do útero. Pra poder segurar o bebê. Pra poder segurar. E tinha que fazer repouso, né? E Muito tudo repouso. isso sofrido, né? Porque não deve ser fácil. Né? Não, também anestesia. Anestesia geral? É a RAC, né? Você teve que tomar pra ter depois também? Não, depois foi normal. Aí Deus. não precisei. Mas aí tomei anestesia, tudo atenção. Nossa, foi muito difícil. E ainda depois teve mais. E aí a minha gravidez tinha que ter sido repouso absoluto. Só que a minha médica falava que não, que eu podia ter vida normal. Ela falava, você pode andar, você pode passear, você pode viajar, cerclagem é segura, não tem perigo. Você só não pode levantar peso, pular. Então eu tinha vida normal, ainda mais eu, né? Queria passear, queria comprar as coisas pra ele. E tinha vida normal. Aí quando eu completei 28 semanas, aí eu acordei de manhã com dor, fui no banheiro, tinha sangue. Isso aí dá quantos meses que nós não... 28 semanas é 6 meses e meio. Bem novinho também. 6 e meio ainda. E aí, daí eu já falei, vamos pra Santa Cruz, que eu já tinha falado, Matinho, se acontecer alguma coisa, a gente corre pra Santa Cruz, que é mais perto. Ourinhos é muito longe. Desculpa, eu não... O que aconteceu mesmo? Eu tive sangramento com 28 semanas, no dia que eu completei 28 semanas. E aí corremos pro hospital em Santa Cruz. Aí cheguei lá, a cerclagem tava rompendo, a cerclagem não tava aguentando. E aí eu entrei em desespero, chorei, aí o médico veio, conversou comigo e falou, Rafaela, você vai ficar em repouso absoluto agora, levantar pra nada, nada, nada. Isso eu não fui preparada pra nada, não tinha bolsa, não tinha nada. Foi do jeito que tava, né? Aí ele falou, você vai tomar, a gente vai te dar 3 injeções pro pulmão do bebê pra amadurecer. Então se você aguentar 3 dias, vai mudar o quadro completamente dele. Ele pode nascer com muito mais chances de vida. E aí foi aqueles 3 dias ali, de repouso absoluto, não podia levantar pra nada. E aí quando deu os 3 dias certinho, aí já não teve como segurar mais. Aí começou a aumentar as contrações. Aí a médica falou, ele vai ter que nascer agora. Só que ele, assim, pesava 1,3 kg. Meu Deus do céu. E o médico falava, Rafaela, ele 28 semanas não vai nascer com 1 quilo. Eu falei, não, ele vai no ultrassom, deu que tava com 1,3 kg. Tá grandão, médico, grandão. 1,3 kg, né? E aí, quando eu vi que ele ia nascer mesmo, eu entreguei na mão de Deus. Falei, eu me acalmei, sabe? Naquela hora parece que veio uma paz em mim. Eu falei, não, ele vai nascer agora, então não vou me desesperar mais. E aí parece que foi esperando só o Matinho chegar. O Matinho estava tocando. Eu falei pra minha irmã, nem liga pra ele, Carla. Ele vai vir aqui e não vai poder fazer nada, né? Não vai poder ver nada. Aí ele ligou bem na hora. Carla falou, vai nascer, Matinhos. Aí ele correu e foi. Aí ele chegou... Ele tava lá em Santa Cruz? Não, ele tava aqui em Bernardino, tocando sim. aqui. Aí ele chegou lá, já deu uma contração, já falei, vai nascer, corremos pra sala de parto e nasceu. Foi muito rápido. Aí ele já nasceu chorando, nasceu mais fortinho, mas precisou ser entubado também, já foi levado pra UTI. E aí no outro dia o Matinhos foi lá ver, o médico falou, né, que não ia ser fácil, ia ser ali uns 50 dias, né, de luta. E aí quando no outro dia eu, né, acordei, eu só chorava. Eu fui lá ver ele, fui sozinha lá ver ele e eu só chorava. Não conseguia, falava, meu Deus, como que eu vou embora, né, aguentar tudo isso de novo. E aí eu lembro que eu fui no banheiro lá do quarto, ajoelhei e pedi pra Deus me dar forças, né? Porque senão eu não ia aguentar. E eu levantei ali do banheiro, outra pessoa. Eu falava, tava todo mundo aqui, minha mãe tinha vindo embora, o Matinho tinha vindo embora. E eu falava por telefone só chorando. Quando eles chegaram, parecia outra Rafaela. Eu já tava disposta, já tinha andado lá no hospital, tinha ido na farmácia. Então Deus realmente me deu uma força mesmo sobrenatural, que foi a força que me fez aguentar ali. 40 dias, todo dia indo e voltando da UTI. E você não ficou com nenhum problema? Você já teve ele e ficou bem na hora? Eu não sei o que é, como é que fala, dieta, né, da mulher depois do parto, não sei o que é. Já ganhei já na correria, né, todo dia ali. E daí ele ficou quantos dias lá internado? Ele ficou 50 dias.
Como Só. foi esse processo? Então, ele teve... Logo que ele nasceu, os médicos vieram, falaram, explicaram, né, tudo que ia passar, mas sempre eu muito confiante em Deus. Mas ele teve infecção de urina acho que 2 vezes, que até virou sepse, né, que é aquela infecção generalizada, né, que isso, né, pode morrer. Teve, como é que fala, convulsão, que deu uma leve hidrocefalia nele, o laudo dele tem tudo lá falando. Se você lê o laudo, você fala, nossa, Só por Deus mesmo. só Deus mesmo. A médica, as médicas que atendia a gente falava, olha, é Deus na vida de vocês. Ela ficava impressionada, sabe? Então foi dias ali muito difíceis mesmo, de muita oração, todo mundo orando, né? Tava tendo campanha no monte, eu lembro todo mundo orando. Então é a oração mesmo, né? E aí quando eu tava quase pra ele ter alta, faltava acho que 10 dias pra ele ter alta, e eu internei com ele. Que daí eu tinha que começar a amamentar, tudo. E aí no primeiro dia já tirou a sonda dele, ele pegou, ele já mamou no peito. Então ficava todo mundo admirado, falava, nossa, depois de 40 dias eu ainda segurando leite, pra não deixar secar, ainda com tudo que eu tava passando, ainda consegui segurar. E ele pegou e mamou super bem. E daí ficou mais 10 dias lá. Aí nós ficamos lá, acho que foi mais uma semana. E aí chegou a hora, né, de ter alta. Na hora de trazer embora. Ah, quando a médica falou, ó, você vai ter alta, me deu aquele medo, né? Eu falava, ai, meu Tem Deus. essa, verdade. Me deu medo, falei, gente, ele pesava 2 quilos. Ele tinha quase 2 meses, você pesava 2 Até pra quilos. trocar. Era, a roupa prematuro, roupinha de prematuro, esse tamanho, era grande nele. Nossa. Então eu fiquei... E não dá medo assim, Dá, pequenininho. nossa. Aí me deu aquele medo, né? Até no dia que ia ter alta, eu tava dormindo lá no quarto, a enfermeira veio, Rafaela, a médica mandou perguntar se você vai querer levar ele embora. Aí eu pensei, não, eu vou. Se é a hora, eu vou levar, né? Não vou ter medo, não. Daí chegou em casa e foi. Chegou só em casa, benção. parece que aí mudou. Eu já não tinha mais medo, mas só eu cuidava dele, não deixava ninguém. Ninguém dava banho, ninguém fazia nada. Era só eu. Até os 6 meses dele, minha mãe nunca tinha dado um banho nele. E agora, depois de tudo isso, você vê ele do jeito que ele tá, Nossa. barulhento. Gente, minha belezinha. Aquele lá A é gente fogo, fica hein? muito feliz, né? Tá A gente fica admirado de ver o desenvolvimento dele, porque ele nasceu, né, de 6 meses e meio, podia ter ficado com muitas sequelas, né? Tudo que ele passou ali. Então ele se desenvolveu muito bem. Ele teve os atrasos, demorou pra andar, demorou pra engatinhar. Ele foi engatinhar com 1 ano e 1 mês. Foi andar com 1 ano e 8. Então teve os atrasos, eu chorava, orava bastante, pedia pra Deus, né? E agora, nossa, graças a Deus, demorou pra falar, agora não para de falar mais. Agora tá até tocando bateria já. Então, e ama tocar bateria, né? Não é a gente que fica, não, é ele ama. Tem uma leva, né, que vem pra tocar bateria agora. Tem Sim, ele, sim. tem o filho do Walter. Tem. Então, é um sinal que o Negueba tá Então. saindo. É o sinal que o Negueba vai casar e vai embora. Vai Osasco, cara, que se mude. E não posso deixar de perguntar, né? Você tem intenção de ter outra criança? Ou você acha que não? O que vocês sonham? No momento, não. Curtir um pouquinho, né? No momento, eu quero curtir. Que agora que eu posso, assim, estamos curtindo mesmo o Rafael. Parece que agora a gente relaxou, sabe? Porque, assim, esses 2 anos, primeiro ano, então, foi muito tenso, sabe? Aquela tensão muito em cima dele. E era fisioterapia, ia no neuro, e passava no médico todo mês. E era o peso, tinha que ganhar peso, né? Ele era Alergia, não tinha nada. essas coisas não. Teve refluxo também, teve refluxo. E o peso dele, que ele era muito pequeno. Então foi muita tensão. Então agora que a gente tá relaxando, tá curtindo o desenvolvimento dele. Então no momento não. Só se Deus mudar mesmo a cabeça. E daí agora, nesse meio tempo que você ficou, que você cuidou dele, você não pôde se dedicar muito a fazer música e tal, imagino, né? E agora vocês estão com alguns projetos? Então, agora que a gente tá voltando, né, com os projetos, ainda, assim, o ano passado a gente já começou, né, divulgar, né, lançamos alguns vídeos e, assim, depois do Rafael também a gente começou a compor bastante músicas, assim, pra crianças, né, pra outras pessoas, assim, então a gente tá com esses projetos também. E fala um pouquinho sobre como foi a questão do estúdio, que não deve ter sido fácil montar um estúdio. Como que foi? Quem que sonhou? Foi por causa do quê? Como que foi a questão?
Então, o Matinhos, quando a gente começou a gravar o CD Mais Que Palavras, aí ele começou a ter esse sonho. Então, enquanto eu tava lá gravando, e ele vendo ali o estúdio, tudo o processo de gravação, aí ele começou a sonhar com isso. Mas daí o sonho era dele, sabe? E eu já terminei de gravar meu CD, coloquei na cabeça que era o casamento, né? Aí eu queria casar. E o Matinhos estava com o sonho no estúdio. Nossa, tão antigo já. É, Porque só de casamento vocês já têm o quê? 8 anos. O CD é 11 anos, então foi bem ali junto. Quando eu terminei de gravar o CD, o Matinhos começou a construir. Então foi tudo ali o Matinhos mesmo, foi o sonho dele mesmo. Entendi. Então, no caso, depois que você pegou e... Depois que vocês casaram ali, daí você teve que adotar junto. Né? Até no começo eu ficava meio brava, sabe? Falava, você fica pondo dinheiro tudo no estúdio, né? Em vez de pôr no nosso casamento. Então no começo eu ficava meio brava. Mas aí depois acabou que eu entrei no meio junto. RB Studio, Rafaela Bernardes. Olha só. Ainda o nome dela Ele fez o estúdio lá. Ele fez tudo e colocou meu nome ainda. Ele fala que não é, né? Não, Ele fala que não é, não sei. Ele fala não é Rafaela Bernardes. Tá certo. O que será que é então, né? Não sei. Agora é Rafael, né? Agora é Rafael E eu Bernardes. ia perguntar sobre isso, o nome Rafael, você escolheu, tipo, vou colocar o meu nome. Não. Quando eu tava grávida de José Eduardo, eu lembro que eu assisti um vídeo de era uma mulher que tinha perdido um filho. Eu tava grávida ainda. E ela perdeu tudo e depois ela engravidou de novo. E o nome do filho era Rafael. E ela falava Rafael porque significa Deus cura. Então ela falou, é a cura da minha alma. E aquilo eu guardei no coração. Sim. Então quando eu perdi o José Eduardo, eu já tinha no meu coração. Se eu engravidar de novo e for um menino, vai ser Rafael. Porque significa Deus cura. Glória a Deus. E ele vai ser a cura, né? E foi mesmo. E continuando sobre o ministério, agora que você se formou no ITQ também, então obreira, né, credenciada, como que foi? Conta também. Então, olha, o ITQ eu comecei a fazer também bem antes também. Comecei a fazer lá em Ourinhos também, fiz 6 meses. Ia lá também de segunda a quinta. Aí acabou que ficou difícil, eu comecei a dar aula à noite, aí eu tranquei o ITQ. E acabei deixando de lado, depois com essas coisas de gravidez, acabei deixando de lado. Aí, nesse meio tempo que eu perdi o José Eduardo, Deus começou a me incomodar pra eu voltar no ITQ, né? Que não era pra eu deixar isso, né, de lado. E aí eu voltei. E aí fiz em Ourinhos lá, daí tava a distância, acho. Fiz a distância, fiz as provas, tudo e concluí. Até quando eu fui na convenção lá de Serra Negra, eu tava grávida do Rafael já. Aí eu fui na convenção, fui consagrada, viemos embora rapidinho que a gente ia passar em Botucatu no anestesista pra fazer a cerclagem. Então foi aquela correria. Mas aí foi isso que Deus colocou no meu coração pra terminar, né? Porque eu tinha deixado de lado. Sim. E Deus tava me incomodando, não, você tem que terminar. E dentro disso, você crê em alguma coisa pro seu ministério que tenha a ver com o pastoreio, alguma coisa? Dentro dos ministérios, alguma coisa que te chama atenção? Eu sempre quis fazer o ITQ pra somar no meu ministério de louvor. Não é assim que eu quero ser pregadora, eu quero ser uma pastora, não era isso, era pra somar. Porque quando lancei o CD Mais Palavras, a gente todo final de semana tava numa igreja. E eu falava assim, se eu for obreira, a gente vai assim, né, chegar na igreja, é melhor recebido, né? Que acontece essas coisas. Então eu falava assim, eu quero pra isso. Pra gente, né, pra ficar melhor, né, pra somar no ministério de louvor. Não era nada com a intenção de ser pregadora. Eu acho que a gente vai cantar, vai ministrar, acaba tem igreja que quer que a gente pregue também. Eu até preciso, né, esse ano eu quero exercer melhor isso. Deus tem me cobrado. Mas sempre pensei pra isso, pra somar com o ministério de louvor. E sobre a questão do ministério... tem uma coisa que eu queria perguntar também. O nome Ministério Um Cântico Novo, que era da Rafaela, que eu não sei da história. Mano, não vou falar nada, não vou falar nada. Até tomou o nome era da Rafaela e eu lembro que um dia eu nem sei a história, nada, como que era, nada, mas eu lembro que um dia ela pegou, eu tava falando, preciso de um nome. Ela falou, não, por que você não põe Ministério Um Cântico Novo? Era meu e tal. E depois um pastor de fora veio e o pastor confirmou. Não sei se eu falei isso pra você. Não. O pastor Sergei, ele veio aqui, né? E ele era muito usado, então eu fui lá pra ele orar por mim e de repente eu naquela que eu coloco Ministério Samar, eu queria colocar, ou Ministério Um Cântico Novo e tal.
E daí ele pegou e falou assim, ó, e Deus tá me falando aqui, ó, que ele tem um cântico novo pra sua vida. Eu falei, meu Deus. Eu comecei a chorar, mas é isso. E que ele ia dar músicas, falou pra mim dormir com uma caneta de travesseiro, porque Deus vai me dar músicas, e tem dado mesmo, graças a Deus. E o nome, cara, veio dela, eu não sei como, e eu queria saber. Isso eu nunca perguntei, como que veio, de onde veio. Então, teve uma época da minha vida que Deus tinha colocado no meu coração de ter um ministério, de ter assim, uma banda mesmo. E aí Deus colocou esse nome, um cântico novo. E aí ficou guardado. Eu falava, não tem a banda, o ministério. Quando o Rômulo falou, eu na hora já senti de falar pra ele, coloca um cântico novo. Então eu faço parte também desse ministério. Vou gravar, quando eu ficar famoso, eu vou chamar você pra gravar. Não, brincadeira, o povo já pensava, o menino quer ficar famoso. Já passou. Falando nisso, uma coisa que com certeza você passou, porque eu também passei, porque quando a gente é moleque, criança, assim, a gente tem o sonho de, querendo ou não, o que era o estourar no meio gospel lá? Porque eu vou ficar conhecido, eu vou começar a ir em todas as igrejas, eu vou viver do meu ministério. E a gente vai percebendo que não é bem assim as questões, sabe? Deus, ele faz com alguns, e com alguns, ele, às vezes, a gente foi erguido para simplesmente servir na nossa igreja, por exemplo. Como que foi a construção do sonho e depois a desconstrução, ou se não, tipo, não acabou ainda, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho projetos. Como que é isso, a questão? É algo doído, né? Mas... não é fácil. Quando a gente lançou o CD Mais Palavras, a gente tinha, né, aquele sonho de ir em todas as igrejas. A gente ia, todo final de semana a gente tava numa igreja. Até que se você for ver a região inteira que me conhece as músicas do CD Mais Palavras. Só que assim, ficou aqui, né? A gente não conseguiu se estender e eu corri atrás. Mandei CD em gravadoras, mandava em todo lugar que podia. Mas não era os planos de Deus, né? Às vezes não era o momento, né? Não era o momento, a gente não entende os planos de Deus. Hoje eu entendo, assim, que foi uma bênção na minha vida, eu creio, por onde eu passei, sabe? Fomos em bastante igreja em São Paulo também, em São Bernardo, a gente foi em bastante igreja. Então, acho que Deus era aquele plano para aquele momento, para aquelas igrejas que eu passei. Mas sabe uma coisa que às vezes a gente não tem a dimensão? É que... Uma coisa que eu tenho percebido é que existem estações na vida da gente. E tem músicas que você escreve para certas estações. Então, tipo, você pega, por exemplo, você pode não ter ficado famosa no Brasil inteiro, pode não ter, sei lá, milhões de pessoas no seu Facebook, no seu Instagram, mas em compensação, muitas pessoas foram abençoadas com aquele CD, muitas. Sim. Não, os jovens da nossa igreja mesmo, nossa, em todo lugar que ela tocou no Retiro várias vezes, e as músicas não era uma música que tocava e simplesmente tocava, era uma música que ficou conhecida aqui na região. A geração eleita. Geração eleita. Então, tipo, às vezes a gente tem um pensamento, igual, por exemplo, vou dar um exemplo pra você que às vezes isso pode ser usado pra você como eu creio que usa pra mim. Por exemplo, existem muitas, com certeza você deve ter recebido muitas promessas, vamos colocar profecias, Nossa, né? Nossa, muitas. Então, profecias, às vezes profetadas, a gente não sabe. Tem muita coisa assim que é difícil a gente falar. Mas teve várias vezes, por exemplo, de eu ia chegar, ninguém sabia que... a pastora da Assembleia lá, uma missionária que veio, não sabia quem eu era. Chegou e falou assim, a sua voz vai ser ouvida nos 4 cantos da terra. Eu falei, amém, né? Só que daí entra a questão da... ainda ela perguntou se eu cantava. Eu falei, beleza. Só que daí entra a questão daquilo que o Brunão falou. De ter a palavra que vem espiritual. Só que para a palavra ser espiritual, ela passa por um carnal que é a pessoa. Então, eu não tô falando que talvez Deus possa gravar uma música e estourar. Pode acontecer. Mas às vezes essa questão da voz ser ouvida pode ser pregando, pode ser através do podcast, ninguém sabe. Às vezes, vamos colocar, amanhã estoura o podcast, a minha voz foi ouvida nos 4 cantos da terra e não foi cantando. Às vezes uma pessoa. Às vezes uma pessoa lá do outro lado ouviu sua música. Aquela pessoa que tava precisando. Sim. Ou até, por exemplo, vamos colocar a música Sua Fé, pra mim, que foi a mais top do CD. Fé, a pessoa escutou, a pessoa se converteu e de repente ela pregou pra alguém e essa pessoa tá nas nações. E aí, você vai falar que Deus não fez através da sua vida? Deus, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, e cabe a gente continuar, entendeu? Então, tipo, a questão que é bem legal é que a gente, por mais não desistir.
Sim. Por mais que passou todos os tempos aí, ó, a gente tá em cima do altar, tá ministrando, a gente não, sabe? Então, hoje eu tenho isso muito no meu coração, sabe? Eu faço por amor. É por amor mesmo. Eu gravo as músicas, eu ponho ponho dinheiro do bolso, né? E não tem volta, né, cara? Não. Não é um... Ainda mais hoje que é só digital, Aham. né? Ainda quando era o CD, a Você gente vendia o CD. e conseguia pelo menos dar metadinha, né? Pelo menos, né? Agora, hoje em dia, é Hoje em dia complicado. não. Você Então gasta... é por amor mesmo. Porque, sabe, eu componho as músicas, daí a gente gravou tudo. Aí eu escuto a música e falo, nossa, essa música não é tão abençoada, vai ficar guardada só pra mim? Eu tenho que divulgar ela, né? Deus deu, não é só pra mim. Então, aí eu gravo mesmo, faço tudo que eu posso, mas por amor. Não é pensando em ter algum retorno, não. É porque a gente ama mesmo, né? É que nem eu tava comentando com o João sobre o podcast. Pode acontecer de uma hora ou outra, estourar o podcast, um monte de gente no YouTube, isso vai acabar rendendo alguma coisa. Mas, meu, se você for ver hoje, você vê tudo isso aqui, o jeito que tá montado, é tudo gasto e que não tem retorno. O retorno nosso é ouvir um testemunho, o retorno nosso é a pessoa vir aqui. Eu sempre brinco, a gente senta na mesa com as pessoas que a gente gosta, e aprende de Deus com as pessoas que a gente gosta. Sim. Então, querendo ou não, a gente ama estar fazendo isso aqui. Não sei o João, mas tipo, quando tem podcast, você pega, a maioria das vezes, você chega aqui no podcast, você já tá, nossa, ansioso, feliz. Então perguntar o que você vai fazer. Então, já fiquei, o que a gente vai falar hoje? Então, tipo, e Deus vê, cara, Deus vê tudo isso. São coisas que nos motivam também, né? Sabe? Motiva a gente, né? Dá mais força de vontade. Eu sou uma pessoa que não fico parada. Eu já faço um projeto, já vou fazendo outro, então eu gosto de estar sempre assim, sempre fazendo alguma coisa. A gente vai gravar uma música agora essa semana. Aí eu já pensei, agora depois eu vou fazer uma outra assim, então sempre estamos assim, sempre fazendo os projetos mesmo. E na questão da música, você fez no Spotify? Tá liberado no Spotify? Vocês foram... No Spotify? Só meu pastor que tá no Spotify. Você tem que colocar todos. Então, Nós colocamos não sei como é que Glória. funciona Cara, o você Spotify. precisa do João. Cara, o João colocou todos os episódios no Spotify, de graça, né? Então. Então é legal. Olha só, não sei E agora, como é que não sei funciona. se você viu, o Instagram liberou o link. Antigamente você tinha que ter 10 mil seguidores, você colocar um link no story, né? E agora o Instagram liberou. Então, tipo, pra você ter uma ideia, o vídeo do Lucas foi... Como é que você falou? 3 dias. Questão de 3 dias ele passou um dos vídeos nossos que era já bem assistido. 3 semanas. Porque não tem nem comparação, né? Você poder colocar um link lá. Então você, às vezes, você tem bastante seguidor, você vai lá e coloca o link do Spotify e fala, gente, ó, pode ouvir no Spotify. A pessoa cria uma... Como é que é? Uma playlist com o seu nome lá e ela vai escutar. E é legal que você tem bastante música. Dá pra você jogar o CD Fé inteiro, colocar por... Como é que é? Dá pra colocar por álbum, né? Por álbum. O álbum CD Fé, nossa, muito legal, cara. Tem que fazer, João. Você tem 300 pessoas, eu vi lá, tem 300 pessoas no YouTube. Você Então. converteu ali pro Spotify dela. Já fica... Sim. Eu tenho um negócio do Matinho de fazer lá e já aproveito. O YouTube é difícil, né? Meu Deus, o YouTube é difícil. YouTube é todo dia. Nem que seja 2 minutinhos, então jogando um negocinho. Por isso que quando a gente lança vídeo, eu coloco no YouTube. Mas eu coloco direto no Facebook, direto no Instagram. Porque não adianta você colocar só no YouTube. Mas agora vai adiantar, porque nós vamos conseguir, você vai conseguir colocar o link. Então, tipo, às vezes compensa... Não sei, tô só dando uma ideia daquilo que talvez eu faria. Porque tipo, você coloca no Facebook, as pessoas assistem no Facebook. E isso não que não seja interessante, é interessante. Mas no YouTube, você consegue uma, né? É diferente. Quanto mais visualizações, tipo, você conseguir 1000 no YouTube lá, depois consegue fazer live, eu não sei como é que funciona, mas ele ajuda, né? 1.000 pessoas e 4.000 horas, você consegue monetizar o canal. Então... monetização. Então agora, tipo, você colocar uma música no YouTube, dá até pra mudar a forma de lançamento. Que agora você pode colocar o link. Gente, tá no YouTube. Forma uma prévia no Instagram, isso é um diabo. Nossa, gente, ficou muito bom isso aí, cara. É uma coisa que deveria ter feito há muitos anos já. Mas segurava, porque só os famosos podiam divulgar o seu produto e a gente não podia. Enfim, mudando de assunto. Sobre a questão do seu ministério, em questão de... O que você pensa ainda, ou o que você pensava, ou o que amadureceu no seu ministério? Que hoje, por exemplo, não sei você, mas eu, por exemplo, quando eu ia nas igrejas antigamente, eu vou lá, vou cantar minha música, para as pessoas conhecerem minha música, beleza.
Hoje em dia, quando você vai, eu vou, por exemplo, numa igreja, você já... não, eu tenho que fazer algo diferente, eu penso... Sabe, você tem alguma... Vamos colocar assim... Você entende o seu ministério como alguma missão? Fala assim, o meu negócio é aqui, que nem eu tava conversando com o João esses dias. Eu entendo que o meu, hoje, né, estação, que o que tenho pra mim hoje é levar a igreja à adoração. Aí, porque tipo assim, eu não sou pastor, né, nem credenciado, nem fiz TQ, nada, e nem em questão, tipo, não tenho autoridade no momento em pregar. Talvez eu até saiba pregar, mas eu não tenho autoridade, porque Deus dá autoridade, né? Então eu falo, o meu ministério hoje venho, levo a igreja à adoração, entrego o microfone pro pastor e falo, pastor, agora você prega. E você vê o seu ministério como hoje? Ou como você via antes, amadureceu? Então, antes eu via assim, eu ia na igreja, divulgava minha música, né? Abençoava as pessoas através do louvor e entregava o microfone pro pastor. Teve igreja assim que me chamava a pregar, eu relutava, mas acabava, já tive assim as igrejas que eu preguei. E foi uma benção, sabe? Mas sempre relutava. Então, eu queria mais, era a parte do louvor mesmo. O Matinho sempre falava, não, você tem que falar, dar um testemunho, né? Mas você sabe, quando você não tem muito o que falar, né? Na época eu era tão nova, não tinha muito o que falar. A gente falava ali da adoração, tudo, mas era mais a parte do louvor. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já tenho o que falar, sabe? Hoje em dia até mesmo fui convidada assim pra pregar, não fui pra cantar. O ano passado mesmo eu fui pregar num culto de Dia das Mães, que uma igreja me chamou. Então não me chamou pra cantar. Tudo a ver, né? Não me chamou pra cantar, me chamou pra pregar. Porque hoje em dia eu tenho o que falar, né? Tudo que eu passei, então hoje em dia eu dou o meu testemunho, sabe? Tudo que eu passei até conseguir ser mãe, tudo que a gente passou com o Rafael, todo o milagre que Deus fez na vida dele. Então, hoje em dia, eu já não me vejo mais só como uma cantora. Então, hoje em dia, eu vou mais assim, para dar o testemunho, falar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Você entende que hoje seu ministério é como se fosse uma... Como é que eu vou dizer? Uma influenciador, não. Um ministério que mostra que é possível sonhar. Sim. É esperança. Um ministério de esperança. Isso é bem legal. E sobre a questão do ministério, você tem mais alguns planos ministerialmente? Falando, lógico que a gente sabe que Deus que decide, né? A gente já fez tantos planos e Deus decidiu, às vezes, de formas diferentes do que a gente queria. Mas você tem algum plano de falar assim, não, cara, eu queria fazer isso, eu tenho sonho de fazer aquilo, eu tenho sonho de, sei lá, aprender mais daquilo. O que anseia o seu coração? Porque a gente sabe que tem 5 ministérios, né? Que profeta, evangelista, mestre, apóstolo e pastor. E tipo, você acredita que você flui em algum deles? Você acredita que... O que você pensa? Você fala assim, não, meu ministério daqui pra frente, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo, o meu sonho é ajudar as pessoas naquilo, porque uma coisa que a gente tem aprendido é que o ministério da gente não é pra gente, é pra abençoar as pessoas. Então, tipo, na onde que você acredita que você... Hoje, né? Onde você acredita que você ainda tem algo para oferecer e o que você tem para oferecer? Então, hoje eu vejo assim, meu ministério muito nessa parte de maternidade, né? Eu vejo Deus me usando muito nessa área. Outras pessoas assim, vêm falar comigo sobre o filho. Às vezes o filho está com algum atraso, a pessoa vem falar comigo, eu falo, né, dou uma palavra de ajuda para aquela pessoa. Então, hoje eu vejo meu ministério muito voltado para essa parte. De família também, né? Hoje eu tenho, assim, o que falar sobre família também, que Deus restaurou a minha família, né? O meu casamento, Deus restaurou. Então, hoje eu creio muito nisso, que Deus me levantou nessa área da família, nessa área de mãe, né? De sonhos. É um ministério pastoral, então. Sim. É um ministério onde você pega e consegue ir moldando, explicando para as pessoas. E, assim, minhas músicas eu vou continuar, né? A gente tem músicas prontas, ela é gravada. Conseguindo dinheiro, né, pra ir gravando vídeos pra gente estar lançando. Então, hoje em dia é mais devagar, porque tem que gravar um vídeo, né, tem que fazer o clipe. Mas, assim, eu tenho no meu coração de ir gravando, sabe? O que Deus for dando pra mim, eu vou gravando e vou colocando na internet. A pessoa que ouvir for abençoada, né, já tá bom. E a Rafaela Sonhadora ainda existe ou não? Tem sonhos ainda aí dentro? Sonhos sempre tem, né? Só que hoje já é bem diferente, né, de antes. Nem você falou, né? Antes a gente tinha aquele sonho de cantar, ir pro Brasil todo. É lógico que, né? Se Deus abrir as portas, onde Deus chamar, a gente vai. Mas já não é uma coisa assim que eu fico almejando. Hoje em dia o meu sonho é isso, assim, levar a palavra de Deus,
aqui na internet, né? Abençoar outras famílias através da minha vida. Olha como que é as coisas, né? Às vezes a gente não percebe. Às vezes as pessoas por fora vê de uma forma melhor. Que você estava falando de ser um ministério pastoral, querendo ou não, até a questão de você assumir o grupo de mulheres, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre assumir, porque tipo, o grupo de mulheres você assumiu, tem sido uma bênção, vários cultos. Teve o culto que o pastor Armando pregou sobre cura interior, que foi tremendo. Então, tipo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, como que foi num momento difícil para a pastora Terezinha, tudo, mas Sim. como que foi, como que tá sendo? Então, olha, o grupo de mulheres, pra falar a verdade, eu nem participava do grupo de mulheres, porque eu não me via como uma mulher, né? A gente pensa que é só a senhorinha do coque. Até então eu me via como jovem. Depois da maternidade, aí realmente eu me vi, né? Agora eu sou mulher, né? Não sou mais aquela menina, né? E aí quando surgiu, né? A pastora Terezinha não ia poder continuar, o pastor falou, tem alguém que quer? Até então nunca tinha surgido no meu coração isso. Nunca. Aí o pastor teve uma reunião de liderança, né? Que o pastor falou, alguém se dispõe, né? A estar aqui, pra gente não pode ficar com o grupo parado. Ninguém levantou a mão. A hora que terminou, Deus colocou no meu coração, vai lá e pega. Nossa. Aí eu fui lá e falei, pastor, eu vou assumir. Aí teve até gente que falou, nossa, mas você já tem tanta coisa, você já dá aula, você faz isso, você faz aquilo, trabalha, tem filho, vai dar conta de mais uma coisa? Eu falei, mas quando Deus coloca no meu coração, a gente dá conta, né? E foi assim, Deus colocou no meu coração e eu tenho gostado muito de estar ali com as mulheres, né? O que eu falo, assim, que eu vejo que o meu ministério tomou um outro rumo, né? Não é mais aquilo que eu imaginava, que eu tinha traçado pra mim. Nada a ver, né, praticamente. Que era só louvor, pra mim era só louvor, só isso. E tomou um outro rumo, assim. Hoje eu vejo que a minha vida é um testemunho, né? Pra outras mulheres. Então, creio que tudo é plano de Deus, né? É benção. Fala alguma coisa aí, João. Uma coisa. O João É duro entrar esse papo de louvor aí que eu digo. O João hoje o João também já foi meu aluno, né, João? Tinha que ser que dar. Capaz. Fez um tempo, teclado, né? O bolso apertou. Verdade. Teclado canto. Da hora de você tocar o teclado, ela começar a cantar. Desafinava até o teclado. Até o teclado. Eu não conseguia acompanhar, sabe? Aí eu tinha um problema de. Até hoje eu tenho, né? Quando continuei. De achar o tom que eu tava. Então eu tava. Aí subi. Aí eu não consegui subir e passar pra voz de cabeça. Aí eu falava, aqui ó. Aí eu sempre tava uma baixa, não conseguia cortar. Ou continuar de baixo pra cima, ou eu. Sabe uma coisa que eu ia perguntar? Mudou o seu pensamento em questão de... Depois que você teve o Rafael, em questão de entender o amor de Deus por você, pelo amor que você tem nele? Sim, né? Hoje a gente entende melhor esse amor de Deus, né? Porque o amor de mãe até dói, né? Eu lembro quando eu ouvi essa frase, a gente ama tanto que dói. Eu falava, nossa, mas que amor é esse? E amor de mãe dói. Tem dia que a gente fala, ai meu Deus, por que a gente vai arrumar uma coisinha dessa pra sofrer, né? Porque a gente ama tanto que é um medo, você tem um medo de acontecer alguma coisa, né? E é isso, né? A gente vê o amor de Deus, né? E aí o filho pode fazer o que for, né? Faz birra, faz bagunça e a gente tá ali, né? Amando. E é isso aí, né, João? A Rafaela Bernardes foi a primeira convidada que conseguiu contar a história dela de verdade. É que eu tô acostumada a contar a minha história, gente. É o que eu falo. Falar, ai, Matinho, eu vou lá na igreja, vou falar de novo a mesma história. Matinho, fala, esse é o testemunho, Rafaela. Onde você for, você vai falar. Então, aonde eu vou, eu conto todo o processo que eu passei, a perda, o processo para engravidar, o processo do Rafael na UTI. Então, é o meu testemunho, né? Eu tenho que falar onde eu vou. E você aprendeu a tocar teclado sozinha? Não. Porque do nada, tipo, ela tocava violão na igreja, depois do nada Do nada apareceu tocando. Do nada pra gente. Nada demora tempo. Então, eu sempre sonhei em tocar teclado. Nossa, eu achava a coisa mais linda quem cantava e tocava teclado. Só que eu nunca tive condições pra fazer, né? Fazer aula de canto, não tinha condições de pagar aula de teclado também. E aí foi passando o tempo e falava, já tô velha agora não aprendo mais. Aí quando eu entrei no Projeto Guri, tinha que tocar teclado, porque tinha que fazer ali os vocalizes. Eu até fazia os vocalizes, que eu já dava aula de canto, né? Mas no Projeto Guri eles exigiam mais. E aí eu comecei a fazer aula. Então ali eu já tava com 19 anos já. Aí que eu comecei a fazer aula. Olha que benção. Só que daí eu comecei a fazer aula e me dedicar muito. Eu passava assim o dia inteirinho tocando teclado. O dia inteiro tocando. Aí fiz um pouco de aula, depois fiz mais um pouco numa outra escola com outro professor.
Aí ele foi embora, já não tinha mais professor para seguir nessa área do gospel, eu comecei a aprender sozinha. Aí fui buscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, faço um curso aqui, outro curso ali. Sabe uma coisa que eu aproveitar que ela tá aqui pra falar? Você, depois que você casou, a nossa igreja ela tem muitos jovens casais, né? Nossa, jovens Sim. casal, tá igual você. Jovens casais. E acaba que esses jovens, eles acabam amadurecendo muito rápido, sabe? E tipo, a gente fica sem jovem. Não sei se você já percebeu isso. Você consegue entender o que eu tô falando? Você pega, por Depois exemplo, que casa, parece que muda um pouco, né? é só eu que continuo. Eu acho que eu não mudei tanto assim, não. Tipo, eu queria que você. O que você falaria, ou o que você acha dessa juventude que não quer, não anseia mais um ministério de louvor, sabe? Nossa, cara, eu fico triste de ver, cara. Tem horas tipo, vamos fazer, por exemplo. Vamos fazer uma abertura aqui para as pessoas entrar no louvor. Ninguém quer. Não, são Sabe? poucos que O que querem, você acha né? que aconteceu que do nada os sonhos hoje em dia é gravar o TikTok e fazer o Vai Se Tratar Garoto, cara? Chega nisso. E aí, por quê? Por que será? Por que será que aquele brilho no olho que a gente tinha pelo Ministério de Louvor e a gente tem pelo Ministério de Louvor sumiu, ainda, né? cara. Sumiu dos São jovens. poucos que tem, né? Muito poucos que você vê, Você né? que tá no meio da música em si, você dá aula para bastante jovens, eu creio que principalmente adolescentes ali. Por que você acha que sumiu dos jovens? É uma pergunta difícil, mas eu acho que você tem como responder porque você tá sempre com eles. Então, ó, que nem assim, eu vejo muito nas aulas, né? Tem aquele que você passa uma música na aula que vem, chega tocando e cantando, você vê aquele amor. Tem uma aluna que ela é assim. Eu passo uma música hoje, ela já chega semana que vem tocando e cantando, uma belezinha, e faz parte do louvor da igreja dela, e é uma benção. Então você vê que aquilo tá nela. Eu me vejo nela, sabe? Aquele amor que eu tinha de ficar o dia inteiro ensaiando, cantando pra estar aqui à noite, ela tem. Enquanto tem outros que não. Você passa uma coisa hoje, semana que vem chega, nem lembra o que você passou. Então acho que perdeu muito, assim, tem muitos que não tem esse amor, né? Esse chamado, eu acho. Acho que entra muito na questão do amor se esfriar, né? Que fala na Bíblia também. Entra um pouco também na questão de comparação, né? A turma fica meio... mas todo mundo me olhando, eu cantar... Você fica naquele comparativismo, né? O comparativismo. A geração que vem agora, infelizmente, é uma geração muito doída, né, cara? É uma geração que não sabe sofrer... Não tô falando que é bom, viu, gente? Sofrer bullying aqui. Mas uma geração que não sabe sofrer bullying, sabe? Eu cresci na escola. Nossa, porque tudo que eu passei pra conseguir ficar no louvor, eu era muito tímida. Nossa. Muito tímida. Eu falo que as costas minhas tem uma casca desse tamanho, assim, ó. Que a gente não... A gente, querendo ou não, a gente vai se tornando uma pessoa que não se ofende mais. A gente dói, machuca ali, você fica... Mas daqui a pouco você passa, você não deixa o louvor por causa disso. Não. Você não deixa a obra de Deus por causa disso. E às vezes os jovens, eles... Mas eu tava pensando, às Não vezes... querem compromisso também, eu acho que é muito tempo. Sim. Eu vejo muito tempo. Eles não querem gastar o tempo deles pra vir no ensaio, pra tirar uma música, pra vir nos cultos. Eles iam querer, se fosse assim, culto de domingo, é só vir e cantar e tocar, só. Não precisa vir na escola bíblica, não precisa vir no ensaio, não precisa vir no culto dia de semana. Né? Agora ninguém quer pagar esse preço. Ninguém quer deixar o seu tempo pras coisas de Deus, né? É complicado. E uma coisa que eu tava até conversando com alguns jovens é sobre a questão do bem-estar digital do celular. Eu peguei e falei assim, dá uma olhada no bem-estar, sabe, o bem-estar digital? Aquele é um aplicativo que tem dentro nas suas configurações aí, que mostra o que você usou de redes sociais durante o dia. Nossa. Então, aí eu peguei e falei, não, abre aí, tipo, daí, olha aí o que você usou, tipo, será que você não tá usando muito TikTok, sabe? Então eu tenho percebido, até com a gente, sabe? Mas às vezes a gente tem trocado tudo que a gente viveu como criança, eles têm trocado por estar com o celular na mão, por estar com, sabe? E eu acho que o erro, lembra que você pegou e falou, sempre tem aquela frase que vai ter como que é? Uma geração forte. Assim, uma geração... É difícil, né? Como que é? Vamos por geração. Uma geração fraca faz homem forte. Homem forte... Não. Tempos difíceis faz homens fortes. Homens fortes faz tempos fáceis. E tempos fáceis faz homens fracos. Aí fica nesse loop aí. Então quer dizer então que a gente já não pegou uma fase tão fácil. Também não foi tão difícil quanto a das nossas pais.
E agora não tinha toda essa tecnologia, agora né? eles estão pegando uma fase fácil, mais né? fácil. Por exemplo, hoje em dia, se eles quiserem, por exemplo, aprender um instrumento, eles aprendem na internet. Tudo tá tão fácil. E aí que eu entro para construir a pergunta. Você dá aula para criança. E você tem um filho. Seu filho tá lá. Graças a Deus que você vê que tem a vontade, tem um ânimo. O que você pretende fazer? Você não pode mudar a geração do seu filho, mas você pode mudar o seu filho. E seu filho pode, sei lá, transformar uma geração. O que você pretende fazer? Quais são... Você tem algum plano? Não, eu vou criar assim, assim, assado. Porque é duro, cara. Eu vejo muito que os filhos são muito influenciados pelos pais, né? Então, os filhos estão ali vendo o que os pais estão fazendo, né? Então, o pai que não traz o filho para a igreja... Como que depois vai querer, né, que vai? Por isso que eu faço questão de estar na igreja e estar com o Rafael. Ele tá dando trabalho, ele tá correndo, nem presta atenção no culto. Mas ele tá aqui, ele ama estar na igreja. Você tá semeando na vida dele. Já tô semeando, então isso vai fazer parte da vida dele, que nem foi na minha vida. Então eu vejo isso muito, os pais, né? A aula de música, a criança começa, daqui a pouco a criança não quer, o pai ele não quer fazer mais e tira. Já aconteceu comigo. Então acho que os pais têm que incentivar mais, se os pais querem, né? Ver que a criança tem talento para aquilo, então incentiva mais, né? Às vezes eu vejo criança que tem talento, que gosta, mas para de fazer aula por preguiça. Que tem preguiça de ir na aula. E o pai deixa. Então eu acho que os pais têm que incentivar um pouco mais os filhos, né? Às vezes a gente não percebe, mas o problema na verdade é mais os pais do que os filhos, né? Sim, eu falo, não é o filho, é o pai. Tem uma criança dando problema, então vamos ver o que está acontecendo com o pai e com a mãe. Geralmente é alguma coisa ali, com o pai e com a mãe. É igual, por exemplo, teve a questão do... A gente falou sobre o culto de jovens, né? E daí, tipo, olha só como que é. Lógico que eu não vou citar o nome. Mas eu fui lá, falei... Estava domingo na igreja, fui lá, falei sobre o culto de jovens. Não, vamos lá, drive e tal, legal. Aí chegou no final do culto, eu falei, não, gente, vamos lá. Chegou em algumas pessoas falando e tal. E daí eu cheguei, por exemplo, num pai e falei... vem pro culto de jovens e tal. Ah, não, mas não dá tempo, muita canseira, tal. Olha só. Aí daqui a pouco cheguei na mãe e falei assim, a mãe e a filha. Cheguei na mãe e falei assim, não, vamos lá, tal, vai ser benção, não sei o quê. Rapaz, mas nossa, eu tenho que ver. Aí eu vou ver se eu mando ela, sabe, uma coisa assim. Aí você pergunta, daí você chega pra falar com a filha, você já percebe que não tem nem brilho no olho, sabe? Sabe quando você fala, a pessoa tipo, sabe? Então, cara, se puder servir de exemplo para alguém, se chegar em alguém que tem filho, jovem, cara, vou ser bem sincero, vem pra igreja com seu filho, sabe? Coloca seu filho numa aula de música com a Rafaela. Por quê? Porque a Rafaela, ela não vai ficar ensinando coisas que, sabe, que vão, ela, querendo ou não, ela tem os princípios de Deus ali pra ela estar. Então, tipo, às vezes as pessoas dentro da igreja mesmo, elas não se preocupam em estar junto você não precisa, mas eu não gosto muito do culto de jovens. Mas, meu amigo, você tem um filho que ele precisa estar no culto de jovens. Então, se você ama o seu filho, faz por ele, né? Então eu sinto que às vezes o problema é que os filhos às vezes estão meio abandonados e vivendo por si próprio. Os filhos foram abandonados junto com o celular cuida dele pra mim, né? Sim. Então... Igual eu falei da escola bíblica, né? Eu vejo assim que eu permaneci firme, sabe? Tudo que eu passei já, firme, por causa daquilo que foi plantado, né? Quando eu era criança. Então a palavra de Deus foi plantada em mim quando eu era criança. É o que eu lembro pra vida toda. É o que fica guardado na gente, né? O que mais fica guardado é o que você aprendeu quando criança. Tudo, né? E é engraçado que, por mais que, talvez não da forma como a gente quis, mas tudo que a gente sonhou quando era criança, a gente vive hoje. Sim. Porque até coisas maiores. Não, vou ser baterista. Beleza, não que baterista... Mas, tipo assim, é diferente, né? A questão de liderar um ministério. É difícil você liderar um ministério de liderar uma ministração da bateria é complicado. Então, tipo, Deus ele faz infinitamente mais do que a gente sonha. Então, se a gente pode colocar no coração dos nossos filhos, eu não tenho filho, mas eu já penso dessa forma, a gente pode colocar no coração dos nossos filhos sonhos bons, significa que Deus vai fazer mais do que aquilo que ele sonhou. Então, tipo, vamos colocar, né? A Bíblia fala e ensina pra gente sempre manter a criança no caminho certo, que ela não vai se desviar. E Deus, ele molda os nossos sonhos, né? Que nem eu sempre gostei de dar aula, mas não era aquela coisa que eu falava, nossa, né? Gostava de dar aula, mas o que eu tinha em primeiro lugar era o meu ministério.
Hoje em dia, não. Eu vejo assim, eu como professora, sabe? É uma realização pra mim hoje. Hoje em dia eu vejo como uma realização de eu poder abençoar outras vidas através da música, sabe? Que eu sei o poder que a música tem na vida. Eu vejo pelo Rafael, né? Que tem música ali, né? Desde a barriga ele já ouvia música. Eu vejo a diferença que fez na vida dele. Ele, por ter nascido tão prematuro, né? O desenvolvimento que ele teve, eu vejo muito que a música que ajudou nesse desenvolvimento dele. Com certeza. Música, esporte, ajuda, Sim, todas essas coisas. E na época que a gente era criança mesmo, não tinha esse negócio de ficar no celular. E assim, eu vejo que muitos pais, assim, hoje me procuram, querem pôr os filhos na aula. Eu vejo que é por verem o Rafael. Tem gente que manda mensagem, nossa, você ensina ele a tocar bateria. Eu falo, não, ele vê a gente ali, né? Ele tá sempre no meio, aí ele vai e toca. Então muitos pais hoje vêm querendo pôr o filho na música por ver o nosso exemplo, né? E na verdade, na questão musical talvez não, mas na verdade as crianças elas vão seguir o exemplo dos pais. Então às vezes, não tô falando que não é pra pôr, mas às vezes você colocar o filho numa aula de música porque você achou bonitinho, ou simplesmente porque você não tem um compromisso de fazer algo por ele, você fica terceirizando o que era pra você fazer. Sim. Então é complicado. Mas tem coisas que é os pais que têm que fazer, né? Sim. Que nem pega um livro, lê um livro com seu filho, né? Isso qualquer pessoa pode fazer. Lógico que não é qualquer pai que vai ensinar o filho a tocar um instrumento. Mas lê um livro com seu filho, né? Eu dei a Bíblia pro Rafael, a Bíblia infantil, e a gente tá lendo com ele toda noite. Aí ele já vem, mamãe, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Desse jeito. Então você vê, ele vai fazer 3 aninhos. Então isso já tá sendo plantado no coração dele. É uma coisa que ele vai levar pra vida inteira. E você já colocou ele na escolinha, já tudo, né? Já, ele vai pra escola, já. Tem que ir, né? A mãe tem que trabalhar. Tá certo. Fala, eu queria que você primeiro eu queria agradecer, né? Você veio, aceitou o nosso convite, se dispôs em estar aqui, né? A gente sabe que você trabalha, que você tem a criança, não é fácil, né? Então eu queria agradecer, dizer que foi um prazer receber você aqui. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais. E além das suas considerações finais, você deixasse também o seu YouTube, o Facebook, Instagram, deixasse suas redes, seu contato, se quiser, para quem quiser ter aula. Tá bom? Bom, então eu quero agradecer. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi uma benção. Eu tinha assistido outros, né? E é muito bom a gente poder compartilhar um pouco, né, de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E até a gente, né, começa a se lembrar, porque às vezes a gente esquece, né? Vai passando os dias, a gente acaba se esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Então foi muito bom estar aqui podendo relembrar, né? Que nem na palavra de Deus fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então que a gente possa sempre estar trazendo à nossa memória, né? Tudo aquilo que Deus já fez por nós. Não nos esquecer, né? Daquilo que Ele fez, daquilo que Ele ainda vai fazer, né? Então é isso, muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês, que vocês continuem nesse caminho, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas outras vidas. E né, não importa que seja 1, 2, 10, 100 pessoas, né? Importa que a palavra de Deus está sendo lançada e vocês estão fazendo a parte de vocês. É isso aí. Fala um pouquinho das suas redes sociais. Então, estamos lá no YouTube, Rafaela Bernardes, Instagram, no Facebook, só colocar lá Rafaela Bernardes. No YouTube tem o meu canal com todas as músicas, o CD Mais Que Palavras tá lá, né? Completinho. E agora pode nós falar vamos do estar Spotify, no já Spotify, que já vai estar, né? Já vai estar, já. Já é rapidinho. Vamos estar no Spotify também, então tem todas as músicas do CD Mais Que Palavras e do novo projeto Tempo da Promessa, que nós estamos sempre lançando uma música. E é isso. E as aulas também, né? Sou professora de canto. Quem se interessar também pode estar mandando uma mensagem também ali pelas redes sociais. É isso. É isso aí. Gente, foi um prazer receber a Rafaela aqui. Fala um pouquinho sobre os cultos que nós temos aqui na nossa igreja. Antes da gente... Se você é de Bernardina, região, região você gosta da cidade. Culto toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Segunda, culto de oração, às 8 horas. Quarta-feira, culto com os obreiros, às 7h30. Sexta-feira, culto de cura e libertação. Sábado, 8 horas, culto dos jovens. Domingo, às 9 horas da manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical. E 7h30, o culto da família. Só não esquecendo que agora a gente está com o Drive, né? Nos sábados, que é o culto de jovem. Agora o nome é Drive. E a gente vai começar pregações com temas
A gente vai começar a falar sobre pilares do evangelho e eu creio que vai abençoar muitas pessoas. Então você que é jovem, aí você tá mais que convidado para estar aqui com a gente e que a gente possa fazer o nome de Jesus cada dia mais crescer. E eu queria agradecer também ao pastor Estevão, que é o pastor da nossa igreja. E é isso aí. Chega a gente segue a gente nas redes sociais. Gente, ó, o Glória _PDC no Instagram. O Glória Podcast no Spotify. Tá na descrição. Rômulo Cunha. Gente, então. Tem o TikTok, já viu o TikTok do agora tem o Glória Podcast no TikTok. E que é bem legal. Então segue a gente lá. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Fala a sua frase. E não se esqueça. Deus é bom, o diabo não presta. Fique com Deus. Deus abençoe.